Eu escrevi para a gente pensar, né, que as crianças são o nosso exemplo, porque durante toda a vida nós aprendemos com o senso comum de que as crianças precisam ser aquilo que nós queremos que elas sejam. Algumas crianças crescem com muitos traumas de não poder ser criança, porque teve que assumir uma responsabilidade de casa. Quantas vezes eu escutei, né? Você é o homem da casa, como que eu vou ser o homem se eu sou uma criança? Né? E muita gente vive sobre esse domínio. Então, nós precisamos pensar sobre o que seria se nós seguíssemos o exemplo das crianças. Talvez nós não perderíamos essa capacidade de perdoar, como a Monique disse, a nossa alegria, como a Carla disse. Ou seja, será que essa máxima de dizer que a criança precisa obedecer, que a criança precisa aprender, que a criança está sempre de olho na gente, é aquilo que a Bíblia diz? Filho de peixe é peixinho e vai ser eternamente? Pensando nisso, eu separei esse texto para a nossa reflexão, que vai muito além daquilo que não está passando para ser muito além daquilo que pode parecer para a gente. Por exemplo, ele se repete 3 vezes da mesma forma. Há alguns outros textos que se aparecem nos outros evangelhos, mas de uma forma ou de outra eles são diferentes, porque cada tradução, né, usa um método e a gente acaba encontrando esse tão certinho, não tem diferença nenhuma. Mateus 19:14, Marcos 10, 13, Lucas 18, 16, todos eles vão dizer o quê? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ele. Aí eu coloquei aqui em grego também, para ficar, né? Quem quiser ler, pode ler lá. Eu não vou me arriscar não. Mas a única diferença que tem entre os livros é o que vem antes, que é ordenou e ali disse. Só que mesmo uma palavra dita por Jesus já é uma ordenança para cada um de nós, né? E a gente precisa aprofundar um pouco mais sobre o que isso significa. Por exemplo, impedir, proibir ou colocar obstáculos para que os outros venham, pode parecer uma coisa simples ou até inocente. Eu nunca vou deixar, eu vou impedir o meu filho, eu vou proibir o meu filho de ir na igreja, né? Quantas pessoas vão dizer, é mais fácil o meu filho não querer ir do que eu impedir ele ir. Mas esse verbo traduz para a gente, de forma literal, né, o proibir ou o colocar obstáculos. Ou seja, não é você dizer assim, não vai na igreja, mas o fato de você colocar, por exemplo, você não vai para a igreja desse jeito, né? Você não tem roupa, você não... Como, né? Hoje mesmo uma criança aqui, fiquei muito emocionado com ela. Ela é nova, mas ela é descalça, mas estava ali como igual, sabe? Ela não estava... Está frio, ela estava com uma camisetinha, mas ela estava em paz. Pensa se você viria para a igreja em paz se não tivesse um calçado, se não soubesse onde estava o calçado. Hoje de manhã eu perguntei ao Pedro, agora à noite eu perguntei ao Pedro, por que o Pedro não foi lá na igreja? Aí ele falou que a mãe dele não quis vestir a roupa nele. Então, impediu. Impedir também pode ser não impor limite para as crianças. Por exemplo, se eu quero que meu filho vá para a igreja domingo de manhã, eu posso deixar ele na internet até tarde, no sábado? Eu posso deixar ele sair? Então a gente precisa pensar que impedir também é falta de limite, é você não impor limite, não impor objetivos para as crianças, não só objetivos pessoais, de família, de aprendizado, de crescimento, mas também objetivos espirituais.
A criança ela tem uma palavra que ela às vezes quer dizer dessa forma. N-A-O-T-I-O? Não. Mas muitos pais estão impedindo os seus filhos de crescerem e de conhecerem a Deus porque não conseguem dizer não. Não conseguem mostrar para a criança aquilo que realmente é valioso. Ainda nesse sentido, eu coloquei lá colocar obstáculos, que também tem a mesma conotação, né, de pôr impedimentos, obstáculos e tal, impedir, que é o excesso de estímulos, por exemplo, na internet. A criança que passa o dia todo jogando, excesso de estímulos virtuais. A criança que passa o dia jogando, vendo filme, tu acha que ela vai conseguir ouvir, por exemplo, um pastor que nem eu pregar durante 20, 30 minutos? Ela está acostumada com aquele movimento, com som, com aquela agitação. Muitos nesses jogos agora atuais, né, que é só violência, ela vai conseguir ficar parada? Tem gente que até jogando o jogo ele já sai chutando o sofá, batendo na parede, isso, aquilo. Um outro obstáculo é a gente impor muitos estudos seculares. Não que matemática, português, geografia não seja importante para a vida das crianças, mas se a criança, por exemplo, não tiver tempo de brincar, isso pode até prejudicar ela. Então, colocar obstáculos também é você impor. Você vai ser médico, então você tem que estudar para ser médico. Quem disse que o meu filho vai ser aquilo que eu quero que ele seja? Na maioria das vezes, os filhos não seguem os exemplos dos pais na área profissional. Outra coisa que impede a criança, algumas crianças também, de ir na igreja, outro dia até não vou citar o nome, mas cansada ali, sentada, com cheiro de água sanitária. Por que você não foi na igreja? Ela já não aguentava mais nem falar, e ela disse: eu tive que arrumar a casa, limpar não sei o que, ainda lavar o banheiro. Tarefas de casa, lazer excessivo, esporte. Não, meu filho tem que fazer taekwondo, jiu-jitsu, karatê, muay thai, natação, andar de bicicleta, pular, soltar pipa. Quando que a melhor coisa que eles poderiam fazer, né, era crescer espiritualmente. E aí, para o nosso crescimento, eu escrevi isso aí, nós precisamos aprender com as crianças ou nos tornarmos semelhantes a eles nessas características que a gente citou. Na questão do perdão, você vê as crianças aqui mesmo, né, taca pedra, bate, xinga, fala da mãe, do pai, até da terceira geração, e daqui a pouco está abraçada, beijando, sentado junto. A gente, se alguém fala alguma coisa trocada com a gente, esse aí já... mas vai votar no meu... Não vai votar no meu candidato? Não presta. É do diabo, é do demônio. Cada criança ao nosso redor é uma oportunidade de aperfeiçoamento que Deus nos dá. Suas fragilidades, sua dependência paterna, sua mansidão, significa muito para cada um de nós. A Bíblia disse o quê? O reino de Deus pertence aos que são como elas. Muitas crianças não querem mais ser crianças porque elas se acham desprezíveis, porque elas têm a certeza de que tudo que elas falam não é ouvido, não tem valor, que as pessoas muitas vezes só escutam por obrigação. Precisamos, irmãos, olhar para a criança como sendo objeto de estudo e de aprendizado. Hoje, na mensagem do culto anterior, eu perguntei para as crianças sobre o que Deus falou com elas, qual foi a última coisa que Deus tinha falado com elas.
E cada uma disse uma coisa. Até aquele que você menos esperava, sabe aquele que você acha assim que é meio aéreo, né? Ele foi e falou assim: sabe o que Deus falou comigo, pastor? Que nem tudo que eu quero eu vou ter, eu vou ganhar. Não foi, velho? Foi Deus ou não foi que falou com ele? Irmãos, eu escolhi ser pastor, mas é Deus que manda essas crianças vir para cá. E talvez Deus não manda nem essas crianças vir para cá aprender com aquilo que eu aprendi, mas para que eu aprenda com elas aquilo que eu preciso ser, aquilo que ainda falta para que eu seja um pastor segundo o coração de Deus. E tem gente aqui que está perdendo uma boa oportunidade. O culto das crianças tem sido uma bênção, né? Eu já citei aqui, já estou falando até demais do culto das crianças. Mas é mais ou menos isso, cara. Deus te deu as suas filhas, suas lindas filhas, né? Para que você aprenda com ela, porque tem muitas mulheres aí que querem ser mãe e Deus não dá filho. Tem muitas pessoas que fazem de tudo para poder ter uma criança, mas não tem. E a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus, e a gente precisa entender esse texto como Deus falando assim, ó: eu te dei Vitória e Júlia para que você não perca a sua alegria, só que você precisa aprender a se alegrar com as pequenas coisas assim como elas. É claro que a gente passa por dificuldades, que a gente enfrenta, né, cada dia um leão, pessoas covardes, pessoas ruins, pessoas sem caráter, sem ética, traidores, mas coloca uma criança no seu lugar, vê se no dia seguinte ela já vai estar, ainda vai estar como a gente fica. Se no dia seguinte ela ainda vai estar pensando na mesma coisa. E por último, nós precisamos fazer a lição de casa, que nesse texto é o seguinte: observar as crianças, aprender sobre Deus através da sua maneira de ser e nos amoldar a elas, sermos como crianças. É isso que a Bíblia está falando. Você não está entendendo? Faz como se você fosse uma criança. Isso é uma ordem de Jesus. A gente viu lá a diferença dos textos. A todos que o receberam e o querem servir. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer com a gente é um líder soberbo, é um líder que não consegue tratar o outro com igualdade, que sempre é superior, que um líder que não é simples, que não é humilde, que não tem uma fala amorosa, características de crianças. Você já viu uma criança andar de nariz em pé, de gritar? Você sabe quem eu sou? Eu sou uma criança. Nem pega bem isso. Você sabe com quem que você está falando? Eu sou o pastor, eu vou ser o pastor desse. Imagina uma criança com esse nível de insanidade que muitos adultos expõem. E isso pensando de forma muito profunda, né? Porque como eu escrevi ali, as bases do discipulado é o quê? São o quê? Autorrenúncia. Não sou eu, mas é a criança que Deus quer que eu seja. Entendeu? Não sou a Marilena, mas é a criança que Jesus quer que eu seja. Seguindo, autossacrifício. É difícil perdoar, é difícil se alegrar, é difícil tudo aquilo que foi dito aqui, mas não é impossível. Porque se fosse impossível ser como uma criança, Jesus não falaria isso para os discípulos. E ele não está falando para as pessoas do mundo, não. Uma criança nunca vai buscar através das drogas a sua alegria. Tem gente que passa a fase infantil, a intermediária, a adulta, sem um contato com as drogas.
Mas depois de uma decepção lá em cima, ela faz o quê? Não, agora eu vou me matar, agora eu vou me suicidar. Uma criança nunca vai pensar que a fuga, que a solução são as drogas, porque ela sabe que não é, que é morte. E depois, sofrimento e perseguição. Os discípulos sempre tiveram que andar nessa estrada de se renunciar, de tomar cada dia a sua cruz e negar o seu eu, de se sacrificar por Jesus, de sofrer e até de ser perseguido. E quanto de perseguição tem numa criança, né? Não de perseguir o outro, mas de ser perseguida, né? Ainda mais aqueles que não são muito... Quando passa por ali, eu já vou atrás, porque eu sei que vão fazer besteira. A gente está sempre perseguindo a criança, né? O que ela vai contar? Que esse daí não tem jeito. Mesma coisa que fizeram com os discípulos. Então, o desafio é esse, que a gente possa buscar, seguir. E concluindo, para que nosso aprendizado seja perfeito, nós precisamos de mais crianças. Precisamos trazer o vizinho do lado, da frente, os outros, todos quantos nós pudermos, não apenas para a igreja, mas para perto de nós. Porque como a Cremilda falou de manhã, eu também fui que a vizinha que me levava para a igreja. E a minha referência de igreja começou com a vizinha, que era da Igreja Batista lá do Parque Vila Isabel, Dona Maria Papa, que me levava para a igreja. Pensa, as crianças que ontem você deveria ter trago para a igreja e que hoje estão por aí, pelos becos, pelas ruas, e que elas não vão ter a mesma referência que eu. Aprender com as crianças é a nossa lição de hoje, é o nosso trabalho de casa. Devemos colocar em prática, pois só assim estaremos cumprindo o que Jesus nos ensinou nesta lição. Adote uma criança não em oração, né? Todo mundo fala isso, né? Não que você não deva adotar em oração, não que você não deva adotar uma criança se você tiver condições carentes, mas adote uma criança como objeto de estudo, como objeto de aprendizado, como boca de Deus, sabe? Como expressão do amor de Deus. Até porque, irmãos, algumas crianças que a gente conhece por aqui, é Deus que sustenta. É Deus que sustenta na questão física, na questão emocional e nas demais questões. Porque talvez se elas fossem um pouquinho mais adultas, né, ou tivesse um pouquinho mais de autonomia, elas não estariam nem aqui no nosso convívio. Então adote uma criança sim para abençoar, para orar, para presentear, mas sobretudo para que você aprenda com ela aquilo que Deus quer de você.